Suas vidas eram normalmente infelizes e raramente acabavam bem. Mas em cada uma delas, ele era consumido pela ânsia de encontrar o segredo da vida eterna, sem saber que era a única coisa que ele realmente possuía. Eu li Golem e o Gênio. O livro Golem e o Gênio foi escrito pela Elaine Wecker e foi publicado nos Estados Unidos em 2013. Ele conta a história de duas criaturas fantásticas. Uma golem, que é um ser feito de barro, criado artificialmente, e um djinn, um gênio, criatura feita de fogo, aprisionada há 1000 anos atrás em uma lâmpada num deserto da Síria. Por algumas circunstâncias, esses dois seres incomuns acabam indo parar na Nova York da virada do século XX e precisam esconder a sua verdadeira natureza do restante do mundo, o que significa que eles vão ter de aprender a viver como seres humanos comuns. Os caminhos da golem e do djinn se cruzam e eles desenvolvem um relacionamento, uma amizade bem curiosa. A primeira coisa que chama a atenção no livro é justamente a escolha dos protagonistas. Os golems, eles são associados à tradição judaica, enquanto os djinns, eles são elementos comuns na mitologia árabe. Através dos personagens, então, a autora ela vai discorrer sobre essas duas culturas, a cultura árabe e a cultura judaica. Culturas que a princípio parecem muito diferentes, antagônicas até, mas que também possuem vários elementos em comum. A construção dos personagens, o desenvolvimento deles também é muito interessante. A golem ela é feita sob encomenda para se tornar a esposa de um homem judeu. E esse homem, que vai se tornar o primeiro mestre da golem, ele escolhe algumas qualidades que ele considera essenciais numa mente feminina. Submissão, recato, a golem é um personagem extremamente púdico, e uma dose de curiosidade, para que ela não se torne um ser monótono. E essas características, elas ecoam posturas, comportamentos que muitas pessoas realmente esperam encontrar em mulheres. Não só em mulheres do século passado, infelizmente, mas também no nosso mundo moderno. É inegável que as mulheres, elas ainda, sob muitos olhares, precisam se enquadrar em determinados padrões de comportamento. E por outro lado, nós temos o djinn, essa figura absolutamente livre, questionadora, irônica, com uma moral um tanto flexível e que simplesmente não consegue perceber o alcance das suas ações. Essa irresponsabilidade, inconsequência, são características que também são associadas ao universo masculino, ou pelo menos são melhor toleradas quando em um homem. Então a autora ela cria esses dois estereótipos, o estereótipo de um homem e de uma mulher. E o fato desses estereótipos serem desenvolvidos em criaturas não humanas é um artifício muito divertido, porque causa um estranhamento no leitor, faz com que a gente questione, reflita sobre os nossos costumes. A amizade entre a golem e o djinn também é muito bem construída. Nós acompanhamos os vínculos entre esses dois se estreitando cada vez mais, até culminar numa cena belíssima de dança. Se você já leu o livro, sabe exatamente de qual parte da história que eu estou falando. É interessante também notar como eles acabam influenciando um na personalidade do outro, como que essa amizade os transforma. Isso é especialmente verdade quando a gente pensa no djinn, de longe o meu personagem predileto do livro. No início da trama, essa paixão que o personagem tem pela liberdade e a angústia que ele sente por estar confinado numa forma humana parecem ocupar completamente a sua mente. Mas com o decorrer da trama, a golem vai mostrar para o djinn que criar raízes também é algo precioso, estabelecer vínculos, se relacionar com as pessoas. E eu também não posso deixar de citar o pano de fundo dessa história, o cenário. Esse horror que o djinn sente por se manter confinado vai fazer com que o personagem passe as noites inteiras caminhando por Nova York, descobrindo, conhecendo cada rua, cada bairro. Então ele serve de guia para o leitor e ele vai mostrar uma cidade muito vibrante, um mosaico cultural composto de imigrantes judaicos, árabes, mas também de diversas outras culturas, nacionalidades. É um trabalho incrível de pesquisa da autora
e torna esse livro muito especial, porque estabelece ele sim como um livro de fantasia, mas uma fantasia urbana, moderna. A única coisa que eu não gostei tanto em relação ao livro foi o final. Eu fiquei um pouquinho chateada com o desfecho que a autora deu para alguns personagens coadjuvantes, como Michael ou Salem. Mas também não é nada que atrapalhe a experiência de leitura. Eu adorei Golem e o Gênio. Fiquei encantada com a capacidade que a autora teve de equilibrar um tom de fábula com elementos mais calcados na realidade, né? O momento histórico, a cidade em que se passa a trama. Eu queria agradecer de novo a Darkside por ter me enviado esse presente lindo, eu fiquei imensamente feliz. Essa edição aqui ela é belíssima. Se vocês acompanham aqui o canal, sabem que esse é o segundo vídeo que eu gravo sobre Golem e o Gênio. No primeiro eu mostrei melhor a edição, alguns brindes que vieram junto. O link vai estar aqui. E, gente, ótima leitura, ótimos personagens. O Jin, ele tá aí na minha lista de personagens favoritos de todos os tempos. E eu super recomendo Golem e o Gênio. É um prato cheio para quem gosta de livros de fantasia. Abraços e até a próxima!